É, galera. Pessoal, só confirmando o negócio. Eu parei ontem no módulo 102. Foi isso mesmo, né? Eu não terminei, não fiz os exercícios, parei na metadinha dele, né? Foi isso, né? Do Murilo Mendes e do Murilo Mendes e do Jorge de Lima. Foi isso, não foi? Você falou até o Jorge de Lima. Tá. Mas eu não cheguei a analisar o Negra Fulô. Cheguei ou não? Não, você ia fazer. Tá, obrigado. Bom dia, Pena. Bom dia. Tá, então é isso mesmo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tarefa obrigatória, deixa eu anotar antes que eu esqueça, né? Aí, tarefa obrigatória. Então, tarefa obrigatória. Rapidão. Página 67. Sumi. Apareceu. Eduardo e os pezinhos. Página 67. 67. Exercício 15. Apostila 17. Beleza. Então, a tarefa obrigatória continua sendo desse módulo, tá? Que é o módulo 102. Só colocar aqui que eu esqueci o módulo. Módulo 102. Coloquei no chat, tá? Para ficar mais fácil aí para vocês, né? Pessoal, ontem, então, nós conversamos um pouco. Eu parei ali justamente no Jorge de Lima, né? E aí eu gerei uma reflexão. Queria que vocês refletissem, lembrando que sempre nós temos a sacada de nós estudarmos também a literatura é nós valorizarmos o quê? É nós valorizarmos os autores e os movimentos literários como repertório cultural, né? Se você voltar lá no seu primeiro ano, lembra que no primeiro ano nós estudamos a poesia romântica no Brasil. Você lembra disso, Duda, ou não? Uhum. Quantas fases nós tínhamos na poesia romântica no Brasil? Não precisa ser só a Duda agora, pode ser todo mundo. 3? 3. Primeira fase, quem era o cara? Você lembra ou não? Lembra que nós fizemos um gráficozinho? Era. José de Alencar. Eu tô na poesia, o José de Alencar é o cara da prosa. Tá certo que tá dentro do romantismo. Gonçalves Dias, não. Isso, é isso mesmo, Gonçalves Dias. Quem falou José de Alencar também tá certo, só que o José de Alencar era pra prosa, né? Pra poesia, é o Gonçalves Dias na primeira fase, que tinha figura de quem como herói? O índio. Beleza. Segunda fase, que era o pico do gráficozinho, quem lembra? Era ultra romântica? Ultra romântica, isso mesmo. Era o Álvares de Azevedo. Uhum. E a terceira fase? Aí José de Alencar. Na poesia ainda. O Castro Alves. Perfeito, Castro Alves. Qual obra que o Castro Alves escreveu mesmo? Navio Negreiro. Lembra que nós vimos o filme do Amistad, né? Junto com o Navio Negreiro, e que tinha uma cena na qual uma mulher negra que estava no navio negreiro, com um bebê no colo,
acaba cometendo suicídio junto com o bebê. Lembra que nós vimos isso? Sim. Quem não lembra, vale a pena depois buscar ali o Amistar e o filme, né? E Navio Negreiro. O que eu quero dizer? Quando ali o Castro Alves, em 1867, publica o Navio Negreiro, o Brasil não tinha ainda abolido o quê? A escravidão. A escravidão. Vamos ampliar. Num tema de redação sobre a persistência, a continuidade, a permanência do preconceito racial no Brasil, você pode utilizar como argumento, por exemplo, do racismo estrutural, né? Você pode dizer que uma consequência, ou melhor, o racismo, uma das raízes do racismo estrutural no Brasil está justamente no processo escravocrata. Como que você fortalece o seu argumento? Lembrando do Castro Alves, que já fazia essa denúncia, porém, quando o Castro Alves faz essa denúncia, o Brasil ainda não tinha abolido o quê? A escravidão. Agora, né, quando nós pensamos nos poemas negros publicados pelo Jorge de Lima, ele apresenta, o Brasil já está o quê? No final de um processo escravocrata e início dessa liberdade dos escravos. Porém, o preconceito ele deixa de existir? Não. Nós estamos em 2020, uma série de movimentos internacionais, né, e mundiais sobre a questão do preconceito racial. Eles retomaram o tema de esse tema de discussão. E, de certo modo, há hoje, né, esse questionamento sobre o racismo estrutural, desde as piadas, né, que são difundidas ali no nosso cotidiano, as ações, né, de diversas pessoas e grupos, o porquê será que muitas empresas não possuem ou não têm, né, negros no seu quadro, justamente por essa raiz desse racismo estrutural. E aí, eu pedi para que vocês tenham uma atenção muito grande para com a figura feminina negra, porque essa é a nossa sacada agora. Porque como que eu posso... Entendi que muitos alunos poderiam falar do Castro Alves, mas se você fizer um pouco de esforço, você pode lembrar do Jorge de Lima. Porque nos poemas negros, o Jorge de Lima vai fazer uma crítica justamente ao racismo e até descrição dessa sensualidade, e um caráter diverso de religiões, como as religiões africanas. Nesse poema, a Negra Fulô, né, é um poema narrativo em que quem conta a história ali, de certo modo, é a esposa de um proprietário de escravos, portanto, uma sinhá, né, uma senhora, e essa senhora tinha como sua mucama, aquela que prestava serviços para ela, uma negra chamada Fulô. Por favor. Fulô significa o quê? Já pensou, não? Significa flor, né? Então, essa negra flor. E aí é o seguinte, esse poema narrativo, a Sinhá reclama que foram roubados alguns cheiros seus, ou seja, perfumes. E quem roubou, ela, Sinhá, diz que quem roubou foi a Negra Fulô. E ela pede para que o seu marido, proprietário de escravos, açoite a Negra Fulô. Uma prática comum durante o processo escravocrata. Quando o marido vai fazer o processo de açoite, ele manda que a negra fique nua. E quando ele vê a negra nua, ele fica encantado pela negra. Mas não encantado no sentido de uma paixão.
ele vai utilizar a negra como objeto sexual seu. Ou seja, e o marido acaba afastando-se da sinhá, porque os desejos sexuais do senhor ali, de escravos, são quem satisfaz não é mais a sinhá, e sim a negra fulô. E aí a sinhá diz, né, que a negra fulô foi você que roubou o meu senhor. Ou seja, né, de que ela, negra fulô, acabou encantando o seu senhor. Mas qual que é a ideia disso? A negra fulô foi desejo dela aceitar o senhor? Não, porque a pessoa que ela teria mais asco no mundo, a negra fulô, seria o seu senhor. Primeiro, porque ela era a propriedade dele. Segundo, porque ela abusava fisicamente dela e de outros negros. Só que agora o abuso também passou a ser o quê? Sexual. E aí a reflexão é essa. Num tema de redação sobre o racismo estrutural, sobre a persistência do racismo, você pode trazer o Jorge de Lima e fica um argumento maravilhoso. Porque normalmente nós pensamos na persistência e na continuidade do racismo no gênero masculino e não no gênero feminino. Porque sobre a mulher recai ainda o abuso físico dos açoites, o trabalho, que às vezes vocês falaram, né? Ontem vocês comentaram, porque assim, onde a mulher trabalha? Às vezes vocês falam, a mulher escrava, vocês falam, na casa, né? Como empregada, que persiste até hoje. Essa figura, muitas vezes, muitas mulheres que são empregadas, né? Ou que têm essas funções na sociedade, são de origem o quê? São de origem afrodescendentes, ou seja, é o racismo estrutural, para explicar. Só que quando nós pensamos no final do processo escravocrata e início justamente dessa liberdade dos escravos que persiste, muitas figuras femininas negras também eram abusadas sexualmente. Então, você tem uma terceira forma de abuso, que é o abuso o quê? Sexual. E aí, né, envolve uma questão também de sensualidade e de erotização até da própria figura feminina negra. Por favor, no Brasil, quando a figura feminina negra ela é altamente sensualizada, ou em qual época do ano a figura feminina negra é sensualizada? Carnaval. Carnaval, Globeleza. Olha lá, a Globeleza. O que é a figura da Globeleza? Dançando lá, né? Cheio de lantejola, purpurina, paetê, parece o Phelps dançando, né? Mas erotizada. E percebam de onde vem essa herança de erotização. Vem justamente desse processo escravocrata. Por quê? Porque a figura feminina negra ela foi vista e trabalhada muitas vezes como um objeto sexual e de propriedade do seu dono de escravos. Então o racismo estrutural também está o quê? Aí nos dias de hoje, tá? E o Jorge de Lima, ele retrata isso. E, na verdade, o Jorge de Lima tem um grande motivo para fazer isso. Seu pai, né, era um grande proprietário de terras na região de Alagoas. Tinha alguns engenhos nos quais trabalhavam muitos negros. A mãe do Jorge de Lima tinha uma saúde muito frágil. E o pai do Jorge de Lima, nas propriedades as quais ele tinha, como haviam muitos negros, ele permitia que os negros de origem africana expressassem as suas religiões. Havia um espaço da fazenda, um espaço da propriedade, para que eles tivessem terreiros de Umbanda ou de Candomblé, que eram as religiões de origem africana. Ainda que o pai fosse fervorosamente católico. Mas ele permitia isso, porque ele entendia que era algo importante para os escravos. E, ao mesmo tempo, a mãe do Jorge de Lima tinha uma saúde muito frágil.
E o Jorge Lima foi criado por uma ama de leite, que era negra. E o Jorge Lima, como ele passava muito tempo com essa ama de leite, ele ia inclusive para a missa com a ama de leite, que era o que o pai pedia que acontecesse todos os dias, só que também, ao mesmo tempo, ia ali para o terreiro do Bambi Candomblé durante os rituais de origem africana. Ou seja, ele tem esse contato com o Brasil, que representa muito o Brasil, né? O catolicismo e essas religiões africanas. E ele coloca isso em algumas vezes na sua poesia, tá? Ainda que valoriza muito o catolicismo, né? Porém, ele descreve essas religiões africanas. Olha lá, o senhor foi açoitar, a outra nega fulou. Ou será que era a mesma? A nega tirou a saia, a blusa se pelou, o senhor ficou tarado, largou o rélio e se engraçou. O rélio é o chicote. A nega, em vez de deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Ou seja, que aqui, nesse trecho, ela que vai bater, né, no senhor. Esta nega fulou, diz intimamente satisfeito o velho pai João, por escândalo do bom Jorge de Lima. Seminegro e cristão, e a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Ô fulô, né? Ah, sim, a burra, a besta perguntou, onde que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou. É sim, fui eu que matou, disse bem longe a fulô. O seu negro que levou ela para o mato e com ele, aí sim ela deitou. Essa negra fulô. Ou seja, de que ela não desejava deitar com o seu proprietário, o dono de escravos, mas sim com alguém com quem ela tinha, nesse caso, negro, que tinha uma afeição. Ou seja, eu acho que vale a pena, se você pensar num processo escravocrata para a figura feminina negra, você melhora ali o seu repertório cultural. Poemas negros, racismo, sensualidade, religiões o quê? Africanas. Murilo Mendes, né? Também faz parte ali do grupo católico carioca. Por favor, já estudamos vanguardas europeias. Essa imagem que aparece do seu lado esquerdo seria uma referência a qual vanguarda europeia? Surrealismo. Perfeito. Sacada do Murilo Mendes. Quiser anotar em algum lugar aí, tá? O Murilo Mendes é o poeta do modernismo que mais se aproximou das vanguardas europeias e principalmente da vanguarda surrealista. Pena, como que eu lembro do surrealismo mesmo? Qual que era a diferença entre o surrealismo e o dadaísmo? Dadaísmo. Característica do dadaísmo. Não fazer sentido. Não fazer sentido. Surrealismo. Características. Sonhos. Perdão? Se aproximar dos sonhos. Sonhos. Legal. Lembra que eu mostro uma pintura, uma escultura dadaísta e mostro uma pintura surrealista. Qual que era a diferença da pintura surrealista para as esculturas dadaístas? As dadaístas pegavam um objeto do cotidiano e mudavam a função dela. Perfeito. E o surrealismo tinha uma riqueza de detalhes? Eu tenho uma preocupação no surrealismo com as imagens? Sim. Sim. Olha a imagem que nós temos. O relógio sempre está presente, né? Aqui, o Salvador Dalí, lógico, como principal representante dadaísta, surrealista, porém nós percebemos o relógio, essa metáfora do tempo. Eu tenho elementos, ou seja, eu formo imagens, tá? E aí eu posso entender que o Murilo Mendes ele vai ter dois tipos de poesia. Uma poesia que vai aproximar-se do surrealismo. A história. Mamãe vestida de renda tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas,
cansado de tanto som, equilibrou-se no azul de ponta a ponta, não mais olhou. Para mim, para ninguém, caiu no álbum de retratos. Por favor, bate o olho. Estamos falando de poesia, né? Mas bate o olho. Esse texto em prosa ou em verso? Verso. Verso. Tem preocupação com a forma ou liberdade total de forma? Liberdade. Liberdade. Característica do Murilo Mendes, né? Porém, aqui, o que significa os três últimos versos, melhor dizendo? É uma metáfora do quê? Que ela morreu? Perfeito? Que ela morreu, que ela ficou apenas no quê? No retrato, né? No campo das imagens. A mãe morreu, tá? Percebam que os dois primeiros versos formam uma imagem surreal, porque eu consigo uma riqueza de detalhes dessas imagens. A mamãe vestida de rendas, né, como se fosse um vestido de rendas, tocava piano no caos. Ou seja, eu formo a imagem dela tocando piano. Então tenho algo que surreal. É uma imagem surreal, tá? Fácil aparecer Enem e Ivonesp, um poema do Murilo Mendes, tal como pré-história, pedindo para que você associe a qual vanguarda europeia esse poema dialoga, ou com qual vanguarda europeia esse poema dialoga. Normalmente, na maioria das vezes, é a vanguarda do surrealismo. Vocês conseguem perceber a imagem ou não? Sim. Sim. Tá. Uma obra a qual ele publica já, né, final dos anos 50, intitula-se Convergência, um conjunto de poemas em que a poesia ela passa a ser verbo visual. Ele tem uma tentativa de dar movimento para a poesia, que a poesia é uma antecipação ou um diálogo com a poesia concreta. Vocês estudaram poesia concreta, salvo engano, no 9º ano de vocês. Vocês lembram? Deixa eu tirar aqui. Um exemplo de poesia concreta que talvez é o mais... Vixe, não vi isso aí, não. Ah, Duda, porque faz muitos anos, né? Tô brincando. Mas você lembra. Eu vou te mostrar, você vai lembrar. Relaxa, bebê. Aquelas imagens, não era? Tipo, formando um objeto. Isso mesmo. Quer ver? Ó, eu vou compartilhar aqui que vai ficar mais fácil para vocês, que vocês vão lembrar. Lembrou, Duda? Ah. Você viu? Lembrei. Porque a poesia, ela forma imagem. É isso mesmo. As palavras, elas vão formar objetos, né? Ela passa a ser verbo visual. Ou seja, aqui, né, nós temos Lixo, que é um poema do Augusto de Campos, em 1965. 65, isso. Em que ela passa a ser verbal, porque eu tenho lixo, só que dentro do lixo eu tenho o quê? Luxo. Luxo, né? Essas letras, elas formam uma imagem da palavra lixo e geram um questionamento, né? Lembra que padrão de poema, quando nós falamos isso é poema, ele passa a ser imagético. Padrão de poema é os sonetos. Imaginem quando um artista, um poeta, via justamente esse exemplo de poema, ele ficava horrorizado, né? Porque ele não acreditava que a poesia poderia ser verbal ou visual. Então aqui ela passa a ser verbal e também visual. Ou seja, os poemas convergência, os poemas presentes em convergência do Murilo Mendes, ele está antecipando justamente essa poesia concreta, tá? Que será muito significativa pelo Haroldo de Campos e pelo Augusto e pelo Décio Pignatari,
que nós vamos falar mais para frente. Acho que está na apostila 20, inclusive. Tá? Podemos fazer os exercícios desse módulo, então? Podemos. Páginas... Apostila 17, página 66. Isso mesmo. Módulo 102, para encerrar aí. Em Convergência, um de seus últimos livros de poesia, Murilo Mendes escreve sobre uma influência de estéticas vanguardistas como, tá? Favor, a poesia concreta, ela foi influenciada por qual vanguarda europeia? Dadaísmo? O dadaísmo e mais uma, se ela é verbo visual, se ela é imagética. Concretismo? O concretismo, sim. Não, o concretismo como poético, mas eu quero que vocês pensem o seguinte, aquele poema do lixo que eu acabei de mostrar, ele sofreu uma influência de qual vanguarda? Qual vanguarda que trabalhava com uma fragmentação das imagens, representações geométricas? Cubismo? Cubismo, porque assim, o movimento concreto recebeu uma influência da vanguarda do cubismo. É isso que eu quero dizer, tá? E quando ele está dizendo estéticas vanguardistas, aqui ele não está falando de vanguardas europeias, ainda que o concretismo sofreu uma influência do cubismo. Estéticas vanguardistas seria assim, ao mesmo momento em que ele está publicando, porque se ele publica até 1965, em 1950 é quando começa a poesia concreta. Estética vanguardista seria estética ou movimento literário, tá? Neossimbolismo, não tive isso. Poesia marginal, nós vamos falar dela depois, só que ela só vem a partir de 1970 e tem denúncia e crítica social, algo que o Murilo Mendes não faz. Poesia social teria que ter também uma denúncia e uma crítica, né? Poema anedota, ou seja, o poema piada, era muito comum nos autores da primeira fase ou da primeira geração, principalmente do Oswald de Andrade. Então, melhor alternativa, de Doninha do Ártico. Saudades de Doninha do Ártico? Que isso? Acha, vocês não sabem o que é uma Doninha do Ártico? Eu sei que é Dona Eduarda. A Doninha do Ártico? É. Vocês nunca viram uma Doninha do Ártico? Não. Não. Ah, gente, eu nunca mostrei uma Doninha do Ártico pra vocês? Não. Acha. Não. Olha a Doninha do Ártico aqui, ó. Eu achei que fosse uma mulher. Você tá zoando que isso existe. Lógico que existe, cara. Ruinha. Mano, eu quero uma. É uma Doninha do Ártico. Olha que bonitinha. Nossa, mas essa aí é de pelúcia. Não, não é. Olha o tamanho desse olho. É Não é possível. possível. Vê. Deixa eu achar outro. Olha que bicho bonitinho, mano. Olha aqui. Tomando. Você é louco, ela tá comendo um ratão. Não, sai daqui, o negócio não sai daqui. Aqui. Olha lá. Uau. Por que essa Doninha tá tirando uma foto dela num lugar que não é o Ártico? É porque aqui já tava no verão, né? Então, assim, nesse espaço específico é onde derreteu o gelo. Faz sentido. Faz sentido. É que tem um problema também sobre as Doninhas do Ártico. Elas não são do Qual Ártico. que é? Não, assim, eu acho que elas são do Ártico, mas nos anos 60, a indústria hollywoodiana caçava a Doninha do Ártico para fazer figurino pros filmes, cara. E ela quase entrou em extinção. Pois é. Meu Deus. Então, assim, a indústria hollywoodiana ela tem um lado mal, né? Roupa? Isso mesmo, arrancar a pele para fazer roupa. Tem um lado mal, Imagina. 10 lado mal. Hein? É. Tem vários, né? É verdade. E aqui ela tá dando um jump, assim, ó. Uou!
Que da hora, velho. Doninha do Ártico. Ó, tá? Agora eu não sei se a Doninha do Ártico é marsupial. Acho que não. Acho que ela. Não, não é marsupial, não. Preciso dar uma Se pesquisada. ela tiver a bolsa, ela é. Se não tiver a bolsa, não é. É, eu não sei. Mas não tem bolsa, tem? Eu acho que não também. Beleza, se vocês não aprenderam sobre o Murilo Mendes e o Jorge de Lima, pelo menos a Doninha do Ártico vai rolar. Né? Então, D de Doninha do Ártico. Tá? Eu nunca tinha apresentado a Doninha do Ártico para vocês. Não. Gente. Você não mostrou nem o Peninha, quem dirá que é Doninha do Ártico. O Peninha vocês não viram? Não. Não. Uma vez só que ele matou a barata, mas não viu nunca mais. Tadinho. A gente só viu a Era um voz dele. dinossauro. Era um dinossauro. Já já eu busco ele lá. Peraí, vamos terminar esses exercícios aqui. Sei história aí. Murilo Mendes. Faz tempo. Já. Murilo Mendes e Jorge de Lima têm como características comuns, ou seja, que são fatores comuns entre os dois. Ô, Pena, não tá no exercício, tá na Doninha do Ártico. Desculpa. Obrigado, Duda. Pois então, o Murilo Mendes e o Jorge de Lima têm como características comuns. Primeira coisa que eu preciso lembrar, que o Murilo Mendes e o Jorge de Lima são autores da segunda fase do modernismo no Brasil. São autores menores. Eles aparecem com uma menor frequência, mas eu preciso lembrar que eles estão ao lado ali do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade e também da Cecília Meirelles. Então eles obedecem à estética modernista, né? Religiosidade, tenho nos dois. Para o Jorge de Lima, tanto a católica quanto as de matrizes africanas, o Murilo Mendes muito mais na católica, tanto é que eles fizeram parte do grupo católico carioca. As inovações formais e temas ousados. Inovações formais não é uma característica apenas dos dois, né? Temas ousados, quem tem somente o Jorge de Lima com a sensualização da figura do negro, né? Pessimismo, não. Por favor, pessimismo e investigação da alma humana seria característica de qual autor? Do Machado? Do Machado de Assis. Perfeito. Né? Só lembrar do Memórias Póstumas e do Quincas Borba, que, por sinal, nós temos prova de livro dia 30, é isso, né? Não sabia. Sim. Dia 30 desse mês, Dia tá? 30 de setembro. 30 Nossa. de setembro. Não vou poder. Qual que é hoje? Pena. Que é o Cortiço, né? É o O Cortiço. Cortiço. Tá? Cortiço é tipo puteiro, Pena? No Cortiço é um aglomerado de casas. Tem muita pegação. Duda, vale a pena, tá? Mas Tem o espaço não é um puteiro. Ô, Duda, tem um filme que ele é de 68. Eu acho que talvez você não vai agradar pela estética. Não dá para manter um... Mas só assistir dá pra fazer a prova? Eu acho que não pela estética, porque eu acho que você não vai aguentar metade do filme. Porque o modo como ele foi filmado era a ideia ali do cinema novo, no sentido que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então fica um negócio Ceboso. É tão ruim assim? underground, assim. Não, a estética é boa, mas assim, talvez incomode um pouco ali. É que nós não estamos acostumados a assistir desse jeito, né? Tá? Mas também não é fidedigno a obra, assim. Foca só um personagem, que é no caso a Rita Baiana. Não... O Cortiço é muito mais do que isso. Apego aos temas históricos não, a questão do negro só o Jorge de Lima, preocupação social nenhum dos dois, né? E ligados ao barroco mineiro também não, melhor alternativa a de
anarquia. Na década de 30, surgiram autores cuja obra poética aproveitou e aprofundou princípios estéticos ideológicos do movimento modernista de 22. De 30 a 45, nós tivemos justamente o quê? Nós tivemos a Segunda Guerra, segunda fase do modernismo no Brasil. Entre os poetas dessa geração destacam, portanto, tem que ser autores da segunda fase ou da segunda... Será? Manuel Bandeira, primeira ou segunda fase? Primeira. Primeira, já elimino. Vinícius de Moraes? Segundo. Augusto dos Anjos? Primeira. Pré-modernismo. Lembra? Eu, filho do carbono e do amoníaco. Tá? Carlos Drummond de Andrade, primeira ou segunda? Primeira. Segundo. Segunda. Tá? Augusto dos Anjos, pré-modernista. João Cabral de Melo Neto, nós vamos falar dele, que é da terceira fase ou da terceira geração do modernismo no Brasil, ao lado do Guimarães Rosa e da Cecília Meirelles, assunto da nossa próxima semana. Carlos Drummond de Andrade. Murilo Mendes. Segunda fase também. Também, assim como Jorge Chileno. Perfeito. Melhor alternativa. Ô, Pena. Oi. Mas a Cecília Meirelles não é da segunda fase? Aliás, é. A Cecília, sim. Então, você falou que a gente vai ver ela junto com Guimarães Rosa e com esse... Ah, eu falei Cecília, desculpa. É a Clarice Lispector, desculpa. Ah, tá. Tá? Se eu falei Cecília, troquei. É a Clarice Lispector. Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Certinho? Ah, tá, beleza. Certinho. Deixa eu lá ver o que o João tá fazendo, que eu vou chamar ele aqui para vocês. Espera aí. Dia de glória. Ai, meu peninho. Ele vai voltar aqui e vai falar que ele tá dormindo. Certinho. Tá assistindo TV. É, toda vez essa palhaçada. Ou a aula acaba antes dele chegar, quer ver? A criança tá irritada, gente. Quer ver? Ó, eu vou chamar, vocês vão só escutar. Ó, eu vou chamar. Ô, João! Ô, João, vem aqui. Vocês escutaram ou não? Ele não fez nada de mal pra ele. Ô, João, vem aqui ver gente bonita. Tem que chamar ele de Peninha, velho. Ô, João, vem ver gente bonita. E gente feia? Ih, olha lá, não respondeu. Traz ele na marra. Pega no colo, obriga a vir. Gente, eu priorizo uma educação não violenta, né? Eu defendo a liberdade da criança nesse exato momento. Não. Puxa pela orelha, Pena. Beleza. Quero nem saber de liberdade aí. A gente Não quer é ver ele. Será que ele gasta certeza? Posição das coisas. Ô, João, vem aqui, ó. Quer ver, ó? Eu tenho um negócio pra te dar, vem aqui. A mentira. Vantagem com a criança. A mentira nasceu. Olha lá, falou que não. Não adianta. Já era. Eu não tenho poder de persuasão, gente. Fala que ele não vai ganhar presente de Natal. Ah, e aí também não. Coitado, nossa, ele tem coração. Não existe Papai Noel, ele sabe. Você já falou pra ele? Já. Ô, louco. Nossa, Pena. Tem. Tô brincando. Nossa. Isso, Ah, velho, o Peninha ouvindo atrás da porta, mano. Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu vou destruir assim. Até hoje eu acredito, mano. Nasceu ateu. Semana que vem ele aparece. Vamos de boa. Tá bom, galera? Então tá, Pena. Vocês.
Valeu, Pena. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tamo junto. Alô. Tchau, beijo. Tchau.